Saudações a todos vocês, começando aqui mais uma transmissão pelo canal do Conde, eu recebendo um convidado mais que especial, o jornalista Luiz Nassif, todo mundo aqui aguardando para ver as considerações, a percepção sempre muito aguçada do Luiz Nassif sobre todos os acontecimentos que vão cercando a gente no Brasil. Boa noite, meu querido companheiro. Boa noite, Conde. O prazer estar com você aqui. Espero que na próxima a gente fale de música, aí, porque o tango brasileiro está pesado. Viu? Eu acho que hoje a gente ainda fala um pouquinho de música. Vou deixar para o final, né? Vamos falar das coisas. Eu nem sei por onde começar, viu, Nassif? Tem muita Bebiano, tem o manifesto da Dilma, tem a questão do coronavírus, tem muita coisa pipocando nos jornais. Eu acho que, primeiro, eu quero saudar o público que está aqui também, muito forte, muito bom. Você sabe que o pessoal, quando soube que eu ia te entrevistar, falou assim: dois comunistas. Dois comunistas chorões. E aí, como já está todo mundo em quarentena, né? Faz a quarentena do Conde e do Nassif aqui. A gente vamos fazer live aí, porque daí não passa vírus para ninguém. Nassif, essa situação do Bebiano, impressionante, porque morte, ataque do coração, você escreveu um artigo, daqui a pouco eu vou abrir aqui, até mostrar a página para o pessoal. É complicado a gente engolir assim facilmente esse tipo de explicação, né? Pode ser que seja um acidente aí, pode ser que ele tenha tido um infarto, o filho estava do lado, né? Agora primeiro, foi extremamente oportuno, logo depois que você tem o caso do, como é que chama lá, o Adriano Nóbrega. Você tem três figuras, ou quatro figuras centrais aí para que o regime depende deles, porque eles têm informação que derruba o presidente da República. Um é o Adriano da Nóbrega, que foi. O outro era o Bebiano. Você tem um terceiro, que é o Queiroz. E um quarto, que é o Rony Lessa. Por enquanto. Então, de repente, dois deles aí desaparecem assim. É complicado. Eu publiquei um artigo mostrando que a técnica de você assassinar sem... Veja bem, não tem nenhum elemento até agora para dizer que não foi um acidente aí do coração. Né? Mas você tem desde... colocando a imagem aqui, viu, Luiz? O pessoal vê. Desde 74, que você tem o famoso relatório do Frank Churchill, lá nos Estados Unidos, quando termina a guerra do Vietnã, e que se descobre que a CIA tinha se transformado num poder paralelo. Então, você tem um relatório dele onde ele mostra todas... Ele leva lá o sujeito principal da CIA na época, Colby, né? E mostra como que você podia montar assassinatos contra Fidel Castro e outros aí, usando instrumentos que permitiam disfarçar. Nós tivemos o caso russo também aí nos anos, uns 10, 15 anos atrás aí também, atentados russos aí, que o cara chegava com uma bengala, fincava na perna do outro. Então, digamos, a técnica é conhecida. A técnica das milícias brasileiras ainda é meio roubuda, né? Eles cercam, veem os hábitos dos caras e vão com metralhadora. Mas, como você diz, eles estão assim, juntos do que há de pior na contravenção internacional. E eu não quero deixar de lembrar, Luiz, da morte do Jango. Quer dizer, sim, foi inclusive... troca de remédio. Pois é, troca de remédio, né? Troca de remédio. A família apurou depois, você teve uma troca de remédio. O SNI era mais sutil do que esse pessoal, né? Mas agora você vê, independentemente, Conde, o fato de você ter um sujeito que morre e nos 30 dias antes de morrer ele diz que tem medo de morrer por causa do presidente da República, você vê que o país já foi... Ele está nas mãos das milícias, efetivamente. Está nas mãos das milícias. Você tem um ministro da Justiça que não apura nada. Você vê, quando você pega o caso dos hackers, ele vai lá nos Estados Unidos, diz que ia pesquisar como que o FBI atuava nas fronteiras. 3 dias depois, ele voltou com o telefone dos hackers, tudo identificado. Agora, você tem os 16 celulares do Adriano da Nóbrega que não sabe o que está acontecendo. Então... Eu vou até abrir aqui uma outra matéria do jornal O Globo, que o jornal O Globo fez uma entrevista com o Bebiano, olha só, há uma semana atrás, praticamente. E ele está dizendo aqui, enfim, de toda, não da ameaça concretamente que ele tenha sofrido, mas da tensão que existe. E a gente sabe que tem duas informações aqui, Nassif,
novas, não necessariamente tão novas, mas, enfim, o Bebiano era pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, do PSDB, e ele acabou de ser enterrado em menos de 24 horas, sem autópsia. Quer dizer, eu acho que é exigir um pouco demais da nossa boa-fé. Não tem, não tem. É true news, né? Não tem. E daí eles tentam comparar com o caso Celso Daniel também, outro dia eu fui aqui no DEIC, aqui em São Paulo, para depor naquela ação que o Witzel também abriu contra mim aí por conta de ter acusado ele de genocídio. Na saída, veio um velho delegado, me para lá na porta, fala: olha, eu fui delegado, fui da secretária de Segurança, fui corregedor da polícia, eu apurei o caso Celso Daniel. Esse caso foi totalmente desvendado, não teve... Foi um assalto comum. Quando chegou no Ministério Público Estadual aqui em São Paulo, mudaram tudo. Então, eles estão querendo aqueles falsos paralelismos, querendo situar o caso Celso Daniel como uma maneira de esconder esse conjunto de mortes, né? O Adriano da Nóbrega e o Bebiano. Repito, pode ser que tenha sido realmente um infarto, mas que se enquadra, o cara que fica 30 dias dizendo... Ele veio no Roda Viva, na saída os repórteres perguntaram: mas quem que é o sujeito aí da segurança da BIM paralela? Eu falei: não falo nada porque eu temo por minha vida. Gente, como é que pode um negócio desse? Véio? O cara que teme pela vida dele por denunciar questões do governo. Em que governo democrático nós tivemos isso? Com Collor, com Itamar, com Sarney, com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma. Por isso que eu digo, quando se vai discutir impeachment e tudo, o Bolsonaro é um outro bicho. Não tem nada a ver com tudo que veio depois da redemocratização, com todas as críticas que você possa fazer aos presidentes, né? É um cara que infunde medo em quem critica ele, porque sabe que pode ter morte violenta. Como é que faz? Pois é, e o Brasil tem um histórico já que é problemático, né, Luiz? Porque tem o caso do PC Farias também, que Sim. foi patéticas as explicações que vieram à tona. Agora, tem os casos, a morte do Teori Zavascki e a morte do Eduardo Campos. Eu vou fazer uma associação, porque quando o Eduardo Campos morreu, eu fiquei realmente assim, chocado. Por quê? Porque na véspera, ele deu uma entrevista no Jornal Nacional em que ele se saiu esplendorosamente bem. Não sei se você lembra disso. Eu tinha um café da manhã com ele naquela semana. Oi? Eu tinha marcado um café da manhã com ele na semana. Naquela semana? Puxa vida. Ele se saiu super bem e ele ia deslanchar a partir daquele momento na corrida. Enfim, aquela queda de avião também é muito complicada. Não há investigação com credibilidade no Brasil para a gente poder sacramentar e dizer, finalmente, assim, nenhum tipo de suspeição, tá explicado. E agora a gente tem o Bebiano, que deu uma entrevista no Roda Viva, e ele se saiu bem naquela entrevista. Eu assisti toda a entrevista. Ele é muito hábil, ele tem uma oratória, enfim, tem qualidades. E no dia, justamente, Nassif, para complementar e te passar, dá 2 anos de morte da Marielle, Fran. Você falou em Jango, vamos pegar quem que é, digamos, a origem do Bolsonaro nas Forças Armadas. É o pessoal é o pessoal dos porões. É o pessoal dos porões, o pessoal que, quando o Silvio Frota perde o controle aí para o Geisel, começa a jogar bombas. Nós tivemos ali, nesse período da redemocratização, não apenas Jango, nós tivemos o Juscelino aí, que teve um belíssimo levantamento feito por um pessoal aqui do Lago, da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, sobre as circunstâncias da morte do Juscelino, que não deixa nenhuma dúvida que foi assassinado. E tivemos Carlos Lacerda também naquele mesmo período, que eram as 3 lideranças máximas que você tinha, dentro de um processo de redemocratização, seriam candidatos na certa. Daquela leva, sobrou só o Brizola, que era um líder regional na época, e o Miguel Arraes, que era um líder regional também. Os 3 líderes nacionais foram naquele período mais acirrado dos porões, onde o Bolsonaro já tinha uma ligação tremenda aí com esses grupos, né? É uma situação, enfim, a gente vive, além de tudo isso, Luiz Nassif, eu acho que é um castigo gigantesco para a população brasileira, do ponto de vista da informação. A gente tem somado a isso agora essa epidemia, essa pandemia global,
essa teatralização também do governo com relação a teste positivo ou negativo de Bolsonaro, mentiras para a Fox News do Eduardo Bolsonaro, toda esse estratagema, digamos assim, em construção. Como é que você está vendo agora possibilidades para a gente retomar? Porque o coronavírus, em grande medida, representaria uma possibilidade da gente recobrar a realidade, porque tem de enfrentar o ser biológico real. Mas esse ser biológico real já foi abduzido por essas hostes aí do bolsonarismo e da extrema-direita internacional. Então, vamos pegar sem coronavírus. Né? Daí o pega mente. Ele mente, daí você fala, não, isso é uma extravagância dele. Um presidente, você fala, pô, ele muda, você normaliza todos os absurdos dele. Mas por que o presidente não pode blefar, não pode mentir? Daí deixa ele mentir. Hoje ele faz uma coisa fantástica no Twitter, que ele alega que o lucro do BNDES mostra que agora estamos na direção certa. O lucro que o BNDES teve foi o seguinte, foram as ações que foram compradas, participação em empresas lá atrás, que quando o Bolsonaro dizia que era caixa preta, que foram vendidas agora e deram baita lucro para o BNDES. Ou seja, tudo que o BNDES fez lá atrás, com essas empresas, deu lucro para o BNDES, e ele se apropria disso. Mas, então, todas essas extravagâncias, as mentiras do filho, os blefes, o insuflamento aí da polícia, o insuflamento das milícias digitais, você normaliza. Não, isso aí vamos esperar até as eleições de 2022, aí, que, de repente, quando você tem uma crise nacional, que você começa a perceber como que o fato de você ter afetado esses fatores que são intrínsecos na atividade de um presidente compromete tudo. Quando você vai fazer uma atuação nacional contra o coronavírus, você tem que ter certeza de que o presidente não está mentindo, que o presidente está agindo corretamente. Você não pode confiar nem no vírus do presidente. Então é complicado, é complicado. Eu conversei ontem entrevistei o Jamil Chad lá na... O Jamil tem uma ótima relação com os órgãos multilaterais, inclusive a Organização Mundial de Saúde. É um espanto a maneira como eles veem o Brasil. Veja bem, nós tivemos o HIV lá atrás. O Brasil foi um caso símbolo. A construção que veio lá de trás, da Constituinte, SUS, passa por Fernando Henrique Cardoso, passa por Lula, passa por Dilma com mais médicos. O Brasil é exemplo para o mundo. Para o mundo. A China veio aqui para ver como é que funcionava o SUS. De repente, o Brasil é alijado de toda a discussão sanitária mundial porque virou uma piada. É uma desmoralização. A entrevista com o Jamil Chad é excepcional e, assim, ninguém leva a sério mais o Brasil. Não. E não é só o Bolsonaro. Ele falou o primarismo e a truculência do Itamaraty, porque é uma característica, Conde, isso a gente percebe no dia a dia, percebe na convivência. O estúpido, o único argumento do estúpido é a truculência. Então, ele fica por trás daquele argumento estúpido dele, ele não entende o que está acontecendo e ele age de forma truculenta para se defender. Pega esse idiota aí do ministro da Educação, aí, claramente isso. Então, digamos, o que o Olavo traz, digamos, como um reflexo desse discurso da ultradireita, primeiro, para usar a palavra da moda, o empoderamento do idiota. O cara que não teria espaço em nenhum lugar por ser inferiorizado intelectualmente, inferiorizado do ponto de vista de formação intelectual, ele passa a usar a ignorância dele como uma arma. Então, digamos assim, como vem um cientista faz uma afirmação, a Terra é redonda. Como, digamos, as redes sociais só pegam a frase, não pegam todos os estudos que vem atrás, ele fala a Terra é plana. E jogam com o mesmo jogo de cena, e cá para nós. Se você for pegar o que foi a mídia nos anos 90, nos anos 2000, vem dali. Que tinha, outro dia eu estava vendo uma dessas comentaristas aí falando do Bernie Sanders. Você tem toda uma discussão nos Estados Unidos sobre viabilidade ou não do Bernie Sanders. É uma discussão que exige um conhecimento interno da política interna americana, do Sanders, do Biden, tudo um conhecimento muito detalhado para você falar se um é ameaça. Não, Sanders é uma ameaça. Então, tudo você joga frases definitivas sem um mínimo de reflexão. Né? Isso aí vem das manchetes dos anos 90, aí que foi... Eu costumo dizer, é claro que o Bolsonaro representa um fenômeno singular, assim, social, desse reacionarismo cultural brasileiro,
mas tem o dedo desse jornalismo, dessa imprensa que durante muitos anos, pós-redemocratização, na redemocratização, estabeleceu um circuito aí de tensão de informação no país, puxando sempre, enfim, representando sempre interesses, né, Nassif? Interesse ou a venda pura e simples. Eu tenho um livro que eu lancei em 2002, O Jornalismo dos Anos 90, pegando 25 casos de escândalos que a mídia criou nos anos 90, escândalos falsos, e que, na época, eu ficava sozinho na outra ponta, fazendo contraponto. Como é que é o nome desse livro? O Jornalismo dos Anos 90. Eu pego o escândalo da escola base, o escândalo do Bar Bodega, o escândalo do câmbio em 99, que misturaram todas as bolas. Então, todos esses períodos... Veja bem, todo lugar, Conte, você sabe disso, você tem a imprensa de opinião, que é aquela que discute os grandes temas nacionais. Estou colocando o seu livro aqui para todo mundo ver. Isso aí. Você tem a imprensa de opinião, você tem a imprensa sensacionalista, o panfleto que faz o escândalo para vender, e a imprensa regional. Aqui, a imprensa de opinião nossa, quando vem a campanha do impeachment, ela faz um jornalismo mais rasteiro que eu tinha visto até então. Olha, quando começou a campanha, eu estava satisfeito, porque eu fui perseguido pelo Collor, o Collor me tirou do ar na TV Gazeta, mas quando começou a campanha, o antijornalismo que se fazia foi tal que eu pulei fora. Então, a imprensa, naquele momento, os anos 90 foram o auge da imprensa escrita. Chegou a ter 1 milhão de exemplares aí em fim de semana. A imprensa era uma imprensa mais que respeitada, temida, e eles abriram mão desse fato de você discutir com profundidade temas nacionais. Deixaram de ser guardiões dos grandes temas nacionais. Independentemente de... Você pega os Estados Unidos, o New York Times, o Washington Post, você pega o capitalismo, tem o Financial Times, tem o Guardian. Aqui eles resolveram vender jornal. Então, você passa a explorar a manchete. Quando a gente fala hoje aí desse negócio de tascar, não, como é que chama? Lascar, não. Quando você pega alguém... Essa frase para... Lacração, não? O que é? Lacração. Lacração? Agora eu fui paranormal agora, porque você não deu uma dica. Simplesmente eu falei, deve ser isso. Lacração. A lacração, ela é filha direta da manchete, que muitas vezes não tinha nada a ver com a matéria de questão. Então, você pega o jornalismo dos anos 90, é um jornalismo de manchete. Quando você ia olhar o texto, às vezes o texto tinha que se adaptar à manchete. Então, quando você vê... Então, você já tinha toda essa vulnerabilidade do jornalismo, incapacidade de abordar temas relevantes. Você pega a campanha do impeachment de 2005 para cá, a Dilma, você tinha tudo para fazer uma crítica consistente contra ela, que ela errou muito. Crítica séria, né? Séria. Fizeram isso. Mas o que eles faziam é pegar as massas, pegar o fígado, pegar as superstições, aí, o anticomunismo, Venezuela, Bolívia, essa bobajada toda. Então, você perdeu esse referencial. E agora você tem... O Bolsonaro, ele leva ao o subproduto mais mal acabado ou bem acabado desse processo. Nassif, deixa eu ir aqui para o público. O público está super feliz aqui com a sua presença. Vou ler aqui o bate-papo. Vocês, aqui, Patrícia Maria Oliveira Braga, Vilma Pasqualino, assim, ao vivo. O pessoal tem um debate interno aqui. Deixa eu ver se eu rastreio aqui. Viva a vida, dizendo boa noite, Conde Nassif, todo o meu respeito e admiração pelo trabalho de vocês, obrigado. Patrícia Maria dizendo aqui, vocês acham que o 02 está por trás das mortes Marielle, Adriano e Bibiano? Daqui a pouco o Nassif vai responder isso para a gente. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, Maria Bernardes, grande Nassif, mandando muitos abraços para você, querido Luiz Nassif, ressignificando condão e grande Nassif, boa noite, pessoas. Pessoal curte muito, a gente sabe, né? Enfim, você é um dos jornalistas mais respeitados do país, e você tem esse xadrez que você faz praticamente diariamente, né, no jornal GGN, vem falando há muito tempo, inclusive vem fazendo o serviço da perícia, da polícia, que eles não fazem, eles se negam a fazer conjecturas mínimas, né, básicas de um trabalho forense, e você vai fazendo isso. Vamos entrar, então, nesse assunto da Marielle Franco um pouquinho, para você comentar, para você dizer para a gente dessas ligações que você vem denunciando há muito tempo, da família Bolsonaro com a execução da Marielle Franco.
cada vez mais estampado, escancarado para todos nós, mas ainda existe um certo pudor de falar nesse assunto na grande imprensa. Pudor total. Né? Você pega o ponto central. Eu estou muito confiante no trabalho do Ministério Público Estadual lá do Rio, depois que tiraram as bolsonaristas lá. Mas você pega um ponto central. O Jornal Nacional é que a Lava Jato viciou tanto o pessoal de ser repassador de release que o jornalismo foi deixado de lado. O Jornal Nacional passam para ele a história do porteiro lá do condomínio do Bolsonaro, que quando vai o Queiroz, não esse Queiroz, o Queiroz que levou o Rony Lessa até o local do crime, ele teria pedido a casa, o número 58, que era a casa do Bolsonaro. O Jornal Nacional dá aquilo. Ele deu, e daí, no próprio Jornal Nacional, ele coloca a ressalva de que o Bolsonaro, naquele dia, estava em Brasília, logo não podia ser. Daí, na manhã seguinte, o filho, Carluxo, lá, né, Carlos, né? O filho ele faz um vídeo com o monitor do sistema lá da portaria, mostrando que, naquele momento, ele pede efetivamente a casa do Rony Lessa. Então, vamos levar em conta alguns. E daí o Ministério Público Estadual, aquela procuradora, eleitora do Bolsonaro, faz uma auditoria rapidíssima, tempo rápido, para dizer que aquele arquivo era um arquivo real, não tinha sido manipulado. Era um arquivo real que você podia ter pegado de outro dia que o sujeito foi lá e colocado naquele horário. Daí nós levantamos aí, com base em depoimento de pessoas que frequentavam o condomínio, que o sistema de telefonia não era o sistema convencional. Era um sistema que você fazia a transmissão para o celular ou para o telefone fixo de cada morador. E, no caso do Bolsonaro, era o celular. Logo, ele poderia muito bem ter atendido o telefone estando em Brasília. Em Brasília, exatamente. Passa um tempo, um blog do Rio de Janeiro publica um relatório do condomínio, os pagamentos do condomínio. E está lá o pagamento, R$500 por mês para o sistema tal, da empresa tal. Daí você entrava na empresa tal, pegava o sistema tal, dizia o seguinte, ele permite transmissão para celular e para outros telefones. Pô, ali você tinha... Nesse momento vem o Sérgio Moro, põe a Polícia Federal, invoca esse caso de segurança nacional, um absurdo, invoca um atentado à segurança nacional para colocar a Polícia Federal no meio, para pressionar o porteiro, até hoje ninguém sabe o nome do porteiro, porque a imprensa não foi atrás, para pressionar o porteiro para dizer que ele tinha se enganado quando ele fala naquilo. Daí entra o ponto central, o Conde, quando o Carluxo lá, ele solta o vídeo dele, você tinha no monitor, você tinha uma outra, 17 horas, você tinha lá uma outra ligação para a Casa 58. Eu acho que a Veja fala, mas é aquela ligação, o que tem aquela ligação? Daí o Carluxo, com aquele brilhantismo dele, mostra a ligação, clica, e daí a ligação fala o seguinte, seu Carlos, chegou o seu Uber, 5 da tarde. 5 da tarde era a hora que os dois assassinos estavam lá no condomínio do Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro, para conseguir um álibi, ele tinha dito antes que ele estava na Câmara de Vereadores. Então, aquilo desmonta totalmente o álibi do Carlos Bolsonaro e prova, não tem prova maior, é uma autoconfissão, que naquela hora ele estava no condomínio em que estavam os dois assassinos da Marielle Franco se preparando para ir até o local da Marielle Franco. Gente, não tem mais o quê? E os jornais... No país sério, já teria sido decretada a prisão preventiva desses... Claro, ué. Né? É uma coisa... Agora, Nassif, você disse que está confiando, o Ministério Público do Rio de Janeiro está demonstrando força e independência nesse processo agora? Tá. Eu estou confiando agora neles. Eles continuam a trabalhar. Outro dia eu falei de vários pontos aí que estão em aberto, inclusive... Você pega o que a Polícia Federal fez, você tinha um baita delegado aí no Rio de Janeiro, o Saad. O Saad, inclusive, foi o que substituiu aqui o Protógenes, aqui no Satyagraha lá atrás. Um cara dos mais reputados da Polícia Federal. Que, quando o Bolsonaro entra, ele tenta tirar de todo jeito, dizendo que era um mau desempenho. O jeito era recordista em apreensão de armas e tudo aí. Armas e tudo.
Então, você tem... ele sai, a Polícia Federal até hoje não fez a perícia das balas que foram encontradas no local em que a Marielle foi executada. Você tem toda a maneira de ir atrás das balas, de fazer o roteiro de onde as balas saíram. Não fizeram isso. Daí eu cobrei várias coisas aqui. Eu falei, mas como é que fica um negócio desse? Né? Daí eu recebi informações de lá, de boas fontes, dizendo o seguinte, olha, nós não temos a mania da Lava Jato de ficar trobeteando o que a gente faz, mas estamos trabalhando sério, então estamos confiando nisso, né? Mas deixa eu fazer uma mudança de curso aqui. Daqui a pouco eu vou para o bate-papo de novo, porque são muitas informações, você tem muitas informações, e a gente quer aproveitar ao máximo aqui sua presença aqui para prestar esses esclarecimentos para a gente. Sobre a última matéria do The Intercept, que liga ali a Vaza Jato, né? O Sérgio Moro, o Dallagnol, né? Na verdade, o Dallagnol dizendo coisas do tipo: não é para. Os americanos não querem que a gente diga, que a gente vaze isso. Como é que você viu? É uma das reportagens importantes, mas que ficou um pouco obscurecida em função do caos que isso. Como é que você... Ali é a comprovação factual. A gente já sabia, né? Da corrupção da Lava Jato. Se você for pegar desde lá de 2015, nós somos praticamente os únicos lá. Nós temos lá o nosso colunista, o André Araújo. Quando o Janot foi com aquela equipe para os Estados Unidos, o André tem uma alta experiência nos Estados Unidos, conhece o pessoal do Departamento de Estado, conhece... Ele fez um artigo e falou, mas que história que é essa? A Petrobras vai ser processada lá e vai ao Ministério Público. O Ministério Público vai levar provas contra a Petrobras, isso não tem cabimento. E daí, na época, eu conversei com o Vladimir Aras, que me trouxe, deu informações que não me convenceram, né? E daí, quando, em cima disso, você tinha... Isso aí, se você pegar a série que nós fizemos sobre a Lava Jato, a Vaza Jato, a Lava Jato lá do B, fica claro lá o seguinte: o acordo fechado entre o Fernando Henrique entre o Brasil e os Estados Unidos, do governo Fernando Henrique, de cooperação, diz que é o seguinte: quando você tem empresas estratégicas, um país pode exigir do outro que não processe a empresa estratégica. Ou seja, o Brasil não poderia, de forma alguma, impedir que a SEC americana, os acionistas da Petrobras, processassem a Petrobras, mas poderia impedir que o Departamento de Justiça processasse a Petrobras. Só avisar que eu estou colocando aqui o seu canal com a série especial que vocês montaram. Então, e daí o que acontece? A Petrobras, a Lava Jato leva todas as informações para o Departamento de Justiça. Essas informações servem de base para as ações dos acionistas contra a Petrobras. E o ponto mais chocante, Gustavo, é quando, lá para as tantas, um procurador fala, pois os procuradores americanos me perguntaram se deviam ou não processar a Petrobras. Eu falei que podiam processar sim, porque como eles vão devolver 80% para cá, isso aí vai arrefecer as críticas. Os 80% iam para quem? Para os procuradores do Paraná, que iam administrar naquele tal fundo. Pô, então, eles negociaram claramente a multa da Petrobras, eles alimentaram o Departamento de Justiça, deram o aval para o Departamento de Justiça em troca de receber os 800 milhões de dólares que iriam para um fundo, metade do fundo para bancar as ações de acionistas brasileiros, cujo advogado é o... Como é que chama? Está me processando aí também, esse comercialista aí que é o sócio da Lava Jato. É o cara que... Ele é advogado de quem? Ele é um advogado comercialista e ele que está com ação coletiva contra a Petrobras no Brasil. Perfeito. No Brasil. E ele foi o sujeito que entrou com ação para caçar o Gilmar Mendes. Modesto Cavalhosa. Ele entrou com ação para caçar o Gilmar Mendes e essa ação foi preparada pela Dallagnol, aquela procuradora aqui que tenta imitar o Dallagnol aqui em São Paulo. Então, você tinha tudo armado. Eles rifaram a Petrobras em troca de 2,5 milhões de reais que eles iriam administrar. 2 bi, né? 2,5 bi. E para que você veria isso? Metade seria para bancar os acionistas, que eram defendidos pelo Modesto Cavalhosa, que era o cara que eles faziam dobradinha para tentar caçar o Gilmar, e metade para ações contra a corrupção. E daí... Outras reportagens mais antigas da Vaza Jato mostram
o Dallagnol e o Poçobon, e a própria a esposa do Moro não entrou nessas reportagens, mas saíram matérias sobre ela. Iam montar ONGs que iam faturar em cima de palestras do compliance, em palestras contra a corrupção. E o próprio Dallagnol, nas conversas, ele passa a receita. Olha, para não dar na vista, as ONGs elas vão receber muito pouco. O dinheiro vai sair mesmo através dos cachês para as palestras. Quem eram os palestrantes? Eles. Então, é muito escandaloso. É muito escandaloso, né? Eu queria até chamar a atenção aqui do público, eu vou para o bate-papo agora, mas essas séries, o público que está aqui já te conhece perfeitamente, mas pode ter alguém que ainda não acessou o portal GGN para ver essas séries especiais que você fez. Então, eu recomendo que todo mundo vá ler ali o Xadrez do Nassif, porque são as matérias mais detalhadas que a gente tem sobre esse volume de obscurantismo e de crime, né? Essa história desse fundo, quer dizer, ficou esclarecida agora com essa última matéria da Vaza Jato, e é só ligar os pontos. Quer dizer, é muito estranho, né, Nassif? Deixa eu vir aqui no bate-papo para ver o que o pessoal está comentando, e aí a gente parte para mais temas aqui. Se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, viu, Nassif? Marcovitz Marcos, muito dinheiro envolvido, é uma lambança só, estão felizes da vida. Lena Cardoso, como fazer a Vaza Jato chegar ao povão se a grande mídia omite? Que pena, só a nossa bolha sabe. José Curado das Chagas, uma parte dos pobres pensa que é classe média. Maria Eugênia, aqui é um diálogo interno. Peraí, Modesto Carvalhosa, o pessoal estava dizendo aqui o nome do advogado. Vera Teixeira dizendo obrigado pelo programa, Conde. Belo programa, Nassif, é excelente. Vani Franciscato ainda dizendo aqui. E os 13 celulares? Os 13 celulares, agora eu já nem me lembro mais a que se refere. Porque... Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, né? Nassif, vamos... Você quer acrescentar alguma coisa sobre esses temas? Porque eu queria entrar no tema também, primeiro, do contexto da Dilma Rousseff, que eu acho que é muito emblemático, o manifesto que ela publicou hoje, em função da decisão do STF de ontem. Mas, antes disso, eu quero passar para você, porque eu sei que você é uma máquina que não para de... É um ponto importante para entender todo esse processo, inclusive a viagem do Ronaldinho lá para o Paraguai. Pois é, o Moro, Ronaldinho, Paraguai. É o seguinte, você tinha um mundo relativamente organizado desde a Segunda Guerra, com avanços em área de direitos humanos, em área de meio ambiente. E esses avanços e essas regulações impediam o avanço do crime organizado ou da contravenção, aquela que está bem no limite aí com o crime organizado. O que são essas atividades? A indústria de armas, os cassinos, fora aqui a parte mais rombuda aqui no Brasil, que são as milícias e tudo. Então, a regulação, os órgãos reguladores, a indústria do lixo, que é o outro. Então, quando começa a internet a desmoronar todo o sistema de informação e de análise, esse pessoal percebe que podia usar a internet para vender o seu peixe. Os jogos eletrônicos ganham o mundo. E daí percebe que você tinha um discurso, um grupo de ultradireita surgindo em vários países, tendo como bandeira principal a desregulação. Ou seja, eram aliados da contravenção, porque é a desregulação que abre espaço para a entrada, para o crescimento desses grupos. Então, é legalização de cassino, diminuição das restrições ambientais. Pega a indústria do lixo, por exemplo. O pessoal que estava lá nesse escândalo de Itaipu era o pessoal do lixo. Você pega esse ministro do meio ambiente aí, está ligado ao pessoal do lixo. Quem controla o lixo mundialmente é a máfia. Qual que é o grande lucro do lixo? É pegar lixo tóxico de países que têm regulação rigorosa e trazer para países, despejar em países que desmontaram o seu sistema de regulação, que é o que estão fazendo aqui. Então, digamos, por trás, você pega a indústria de armas, lá nós temos xadrez no GGN, mostrando ligação da indústria de armas com os Bolsonaro, ligação dos cassinos com os Bolsonaro. Quando você pega os cassinos, você pega Trump, cujos hotéis mexem com o cassino, e você pega o Sheldon, não lembro o nome completo dele, que é o chefe dos cassinos em Las Vegas, que é o cara que faz a ligação do Trump com o primeiro-ministro de Israel. Que tá até Parece que o Eduardo Bolsonaro teve com alguns deles. Teve. Não, aí não foi o Eduardo, aí foi o representante comercial da família, que é o Flávio. Perfeito. Flávio Bolsonaro. Então, digamos, o Trump, quando o Bolsonaro vai nos Estados Unidos, ele pede liberação de cassinos.
Imediatamente o Bolsonaro manda o cara da Embratur para lá e depois vai o Flávio Bolsonaro negociar. Então, todo esse processo mostra uma ascensão do crime organizado internacional e o crime organizado nacional. Você pega aqui, vamos pegar os pontos aqui do crime organizado nacional, vaquejada. Nesse episódio Adriano da Nóbrega, ficou claro que uma das formas de lavagem de dinheiro das milícias eram as vaquejadas. Você pega depoimentos, declarações do Bolsonaro querendo acabar com as restrições às vaquejadas. Então, por onde bingos? Você pega esse caso do Paraguai, aí, do Ronaldinho, nós fizemos todo um levantamento mostrando as ligações desse pessoal com parlamentares aqui no Congresso, com o pessoal, os lobistas de cassinos. Quando o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, essa última vez, ninguém entendeu o que ele foi fazer lá, ele ia receber 2 parlamentares americanos. Nós pegamos 2, fomos no Google. Os 2 eram lobistas desse Sheldon, desse rei dos cassinos lá de Las Vegas. Então, é muito ostensivo. E falta jornalismo. Agora caiu a ficha, porque o negócio deles era coar um pouquinho o Bolsonaro e dar espaço para as tais reformas. Agora perceberam que o Paulo Guedes é um blefe, que não vem crescimento, então é possível que se traga isso agora à frente. Mas nós temos um presidente, um governo que o principal estimulador da candidatura dele, que era o Bebiano, tinha medo de ser assassinado. Como é que faz? Nassif, acho que nem nos piores pesadelos nós tivemos, nem nos piores governos brasileiros foi um cenário tão devastador como esse, desse momento. Vamos lá de Collor, de FHC, enfim, governos militares. Quer dizer, acho que até do ponto de vista da violência e da ameaça de direitos, por exemplo, o assassinato da Marielle Franco, para mim, é o maior crime político que o Brasil já teve. Não sei se você compartilha. Tem o Vlado, você tem todos aqueles crimes da ditadura militar que foram violentos, terríveis, mas o da Marielle Franco realmente assusta demais. Porque a intenção deles lá, com esse crime, você pega Vlado e outros, foram crimes de tortura e tudo. Você tem, no caso da Marielle, foi um crime para criar um fato político. Eles podiam ter matado discretamente a Marielle. Fizeram questão de escolher a Marielle, porque era a maior crítica à intervenção militar. Fizeram um assassinato em pleno centro do Rio de Janeiro e em uma cidade que estava sob intervenção de uma força militar. E o representante, o comandante da força militar, que tinha sob as suas ordens a Polícia Civil e Militar, não apurou os casos. E depois foi trabalhar com o Bolsonaro no Palácio. Fica difícil, né? Fica difícil. Vamos lá para o bate-papo mais um pouquinho, para avançar aqui nos temas. Olha só, deixa eu atualizar aqui. Nem Agatha Christie imaginaria tal coisa. Sônia Mourão dizendo aqui. É uma situação realmente tortuosa, enfim, cheia de complexidades, né? Joyce Camargo, me sinto vendo um filme Bzão. Marina Ruth, Nassif é um jornalista genial. Rodinei Porto, saudando aqui Porto Alegre. Ana Clara, barra pesadíssima do crime organizado, eleito para governar o Brasil. Nassif, esse manifesto hoje da Dilma Rousseff eu achei bastante contundente, assim, contesto a decisão do STF. Você poderia dizer para a gente como é que você leu esse manifesto? Porque me parece que a Dilma e a defesa entraram com esse processo no STF sabendo que iam perder, mas para demarcar a história brasileira. Como é que você vê esse? A ineficiência... Veja bem, quando estava claro que tinha um processo de impeachment pela frente, que o STF ia endossar vergonhosamente esse processo de impeachment sem crime de responsabilidade, um grupo de juristas aqui de São Paulo, junto até com o Eugênio Aragão, se reuniram e montaram essa peça e conversaram com o Zé Eduardo Cardoso, que era ministro da Justiça, para apresentar aquilo para o Supremo. Ou seja, não ia ter efeito porque o Supremo já estava rendido ali, né? Mas ia obrigar o Supremo a explicitar o jogo, qual era. E o Zé Eduardo não quis de jeito nenhum, segurou, refugou. Só depois que entrou. Então, hoje é só simbólico, né? Na época, a ideia o que era? Vamos explicitar. Você pega hoje uma entrevista do Barroso ontem, no Conjunto, tirando o corpo de tudo.
olha, o Lula é muito simpático, eu não sei se foi culpado ou não, que eu não analisei. Todas as decisões dele foram no sentido de forçar o impeachment com o intuito de arrebentar com as redes de proteção social. Aí ficou claro isso. Mas o que... E o Zé Eduardo recuou, não sei o que aconteceu. Você é um crítico da ação do Zé Eduardo naquele momento, né? Eu também sou. Mas o Zé Eduardo é muito difícil a gente ser crítico dele, porque ele é um gentleman, né? Mas Claro. não podiam ter escolhido um ministro pior, né? Deixou tudo solto, 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 solto. Você pega essa questão essa última revelação aí do Intercept. Então, o pessoal do DRCI, que é justamente esse SAAD aí, que é o departamento do Ministério da Justiça, pelo qual tem que passar todos os acordos de cooperação. E o DRCI percebeu que tinha uma baita de uma equipe do FBI e do Departamento de Justiça em Curitiba pegando informação e a Lava Jato tinha escondido do governo. Daí ficou louco da vida, pediu informações, eles não deram. E daí você tem uma entrevista do Zé Eduardo, que deve ter sido feita posteriormente. O Zé Eduardo disse que eles não esclareceram, ficou por isso mesmo. De repente, o pessoal aí da Pública lá vai até o Ministério de Relações Exteriores pegar as autorizações para a entrada dos americanos, tudo definido lá. Nós vamos colher informações sobre isso, aquilo, e o Zé Eduardo não fazendo nada. Ele terceirizou a cooperação. A cooperação tem que ser o Ministério da Justiça, que é o Estado brasileiro. Não é um procurador lá querendo fazer... Para falar diretamente com os americanos. Isso. Ele terceirizou para o Janot, que era uma outra figura extremamente frágil aí. Ele terceirizou para o Moro. Então, digamos, tudo isso, esse monstro que virou a Lava Jato, você vê, o Bolsonaro enquadrou em uma semana a Lava Jato. Enquadrou, não se fala mais. Aí o Moro, se deu o que o Moro queria aí, que era o Ministério de Justiça e tudo, né? Mas, então, digamos, nem aquela posição que deveria ser tomada, posição do Executivo, democrática, prevista em lei, foi tomada nesse período. Um governo totalmente vulnerável aí, que não se defendia, né? Que não se defendia. A ideia que ele passava, que a Dilma passava, é o seguinte: não, a Lava Jato só vai pegar os corruptos, como nós não somos corruptos, ela vai pegar Eduardo Cunha, isso e aquilo, e vai permitir que a gente governe com os justos. É de uma inocência, né? É aquela história também de se acreditar em instituições. Eu acho engraçado hoje, Nassif, as notas de repúdio que são publicadas aqui e acolá, quando, por exemplo, você tem uma declaração polêmica do Bolsonaro que viola direitos, que quebra o decoro, aí você tem uma manifestação de repúdio e o mundo vai rodando, as coisas vão passando. Agora, vamos entrar no caso do coronavírus, porque é o seguinte: a comitiva do Bolsonaro, você deve estar acompanhando, evidentemente, 6 integrantes já estão com teste positivo para o coronavírus. O Trump acabou de fazer o teste, foi divulgado agora que deu negativo. O Bolsonaro está indo para o 3º teste. Agora, dentro de um avião, né, 6 pessoas já dando positivo, o Weigarten já. E eu queria que você fizesse aí um preâmbulo, como é que você está vendo essa crise biológica e tem os desdobramentos financeiros muito fortes, um elemento inédito na história, ineditismo, assim, que não está nem muito claro para as pessoas ainda. Você conversou com a Mônica De Bolle, que foi excelente entrevista, também com o Jamil Chad, está muito, enfim, com muitas informações quentes aí. Queria que você falasse para a gente dessa situação toda. Então, eu estava vendo agora uma reportagem que saiu nos Estados Unidos sobre o genro do Trump, fez todas as trapalhadas, todas essas besterol que os 3 Bolsonaro fazem aqui, os parentes do Trump fazem lá. Ou seja, você teve uma desmoralização das instituições multilaterais, das instituições nacionais, dos cientistas, dos especialistas, e esse pessoal achou que ia pegar a máquina e a máquina andava sozinha. Ontem o Trump já fez um baita de um apelo para os cientistas descobrirem alguma coisa aí, né? No caso brasileiro, o Paulo, até agora você não viu uma declaração, eu não sei, o ministro da Saúde falando alguma coisa aí, você não viu um plano do Paulo Guedes. Uma coletiva também. Nada, ele não tem ideia. Nós já tínhamos dito lá atrás, o Paulo não tem a menor ideia sobre o que é gestão de política pública. Porque, veja bem, o que tem que fazer aí? Você pega a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, por conta própria, resolveram abrir algumas linhas de financiamento aí para empresas em dificuldade, por conta própria.
Isso aí era algo que tinha que estar sendo articulado pelo próprio Paulo Guedes, como foi em 2008. Quando veio a crise em 2008, você tinha, a própria Dilma teve um papel relevante, o Nelson Barbosa, apesar de ter o Henrique Meirelles do Banco Central, que não fez nada, eles articulavam, pegavam os bancos principais, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, e tentavam identificar onde que estavam os gargalos do setor produtivo e tentavam segurar a peteca por lá. E, ao mesmo tempo em que o Lula fazia o discurso da coesão nacional. Aquele discurso da coesão nacional é papel... Isso é que é uma ação coordenada para se defender de um tsunami. Agora, aqui, o Bolsonaro, até o final, você pega o Sérgio Moro, um dos problemas sérios que você vai ter é com a população carcerária. Nos Estados Unidos já está... que é a população mais vulnerável, e a partir dela você espalha o coronavírus. A única coisa que o Sérgio Moro falou é que quem tiver sob suspeita vai ser internado compulsoriamente. Eles são muito primários, são muito ruins de serviço. O que vai acontecer do ponto de vista econômico? Veja bem, você deu uma parada lá no centro industrial da China. Essa parada, mesmo que você retome daqui a algum tempo, é importante entender a dinâmica da economia. Né? Eu preciso de 100 de faturamento todo mês. De repente, num determinado, em 3 meses, eu caio para 50. Não adianta voltar ao normal depois de 3 meses, porque o negativo que você acumulou aqui vai quebrar sua perna. Você vai ter problemas de capital de giro. Quando você entra nos mercados futuros, a mesma coisa. O que é o mercado futuro? O sujeito fala, olha, eu acredito que o preço da ação daqui a 3 meses vai estar valendo 100. Então, eu vou pagar 80 agora para receber 100 lá adiante. Se o preço cai para 50, esse cara que pagou 80 pelo mercado futuro, ele tem que cobrir 30. Então, ele quebra. Ele quebra. Então, você tem todo, digamos... E daí você pega toda a cadeia produtiva, por exemplo, você pega a parte de automóveis, autopeças, essa integração das cadeias produtivas globais, você interrompe o fornecimento. Interrompe o fornecimento, na outra ponta você tem gente que tem custo fixo e tudo que não consegue vender, produzir e vender. Aviação, mesma coisa, 60%, 40% de queda na aviação, no turismo. Então, digamos, mas o ponto central é o seguinte, quando você monta o que está sendo feito agora, que você vai fechar a escola, vai fechar os bares, não tem mais e tudo, você tem que dar folga coletiva para os seus funcionários. Nos Estados Unidos, eles tentaram dar folga coletiva não remunerada. Aqui nós temos um agravante terrível, que foi a informalidade do mercado de trabalho. Como é que esse pessoal vai fazer? Motorista de Uber, entregador de iFood. Hoje tem uma notícia que a iFood vai liberar 1 milhão para atender aí funcionários que tiveram... não são nem funcionários, na verdade, né? Problemas com coronavírus. Mas você pega o pessoal que vive de bico, o pessoal de rua, morador de rua, no momento que você tem aí 3 milhões de pessoas fora da Bolsa Família, em que você tem o BCP sendo massacrado. O benefício justamente, Nassif, é uma situação extremamente perigosa. Quando a gente fala, não pode causar pânico e tudo mais, mas não é o caso. Quer dizer, essa gravidade é absolutamente real, talvez até subestimada, porque você tem o pior governo, a pior possibilidade de liderança e uma das maiores ameaças à saúde pública que a gente já passou. E daí você entra um ponto interessante, que eu abordei até com o Jamil lá. Aqui o Brasil, a insensibilidade que você tem das classes altas em relação ao destino da periferia e classe baixa é terrível. Só que agora é o seguinte, a doença do seu empregado é o risco para você. Então, isso obriga... Não tem vacina para ninguém, não é só para o pobre. Isso obriga gradativamente, né? Porque o Brasil a opinião pública aqui, midiática, é lerda. Mas gradativamente vai se entender que o atendimento do pessoal de baixa renda é fundamental para garantir a saúde do pessoal de média e alta renda. Era só isso que o Lula tentava fazer antes. É isso. Vão entender que os presídios aí, a coronavírus que dá no presídio não vai dizimar apenas a população presidiária, mas vai se espalhar por outros lugares. Então, você vê, até hoje, eu estava vendo hoje uma discussão pelo Twitter, a lei de responsabilidade fiscal, a lei do teto, se deve romper, se não deve romper. Isso é um país que está com 3 milhões de pessoas fora do Bolsa Família por sacanagem do Paulo Guedes. Você pega a aposentadoria e INSS, o que estão fazendo aí é exigir
Os caras fizeram uma... Mas é de uma maldade sem tamanho. Agora, Nassif, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque você está dizendo tantas coisas importantes. Porque todas essas informações não vão chegar, você não vai ter uma pressão, nós não temos uma imprensa que trabalhe com essas questões, senão de maneira transversal, de maneira covarde também. As pessoas estão aflitas. Eu queria que você dissesse para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, numa aflição de saber o volume de absurdos que estão acontecendo com o Brasil, da gravidade da situação econômica e social, e as coisas simplesmente os dias vão se sucedendo, e os problemas vão aumentando, e, enfim, a solução disso vai ficando cada vez mais difícil. Sim. O que a gente poderia pensar? Olha, o que teria que ser feito, objetivamente, primeiro, voltar os níveis da Bolsa Família. Isso aí é central. Primeira coisa. Isso é central. A Bolsa Família é essencial, porque, veja bem, a mãe não vai poder colocar a filha na creche. Sem colocar a filha na creche, a mãe não pode vir trabalhar. E como é que fica? Teria que pegar um fundo aí, o fundo de amparo ao trabalhador, ou seja, e garantir o salário para ficar em casa dos trabalhadores também, tentar ampliar para a informalidade também. Mas você está dizendo isso como se o governo fosse ter a responsabilidade de prestar atenção nisso. A gente tem comentado que o Congresso tem ocupado o espaço de governar no lugar de um executivo que só fica ali truncando o jogo. Passo para você. Agora você vê o Congresso. O Congresso, você pega o BCP, o Benefício de Prestação Continuada, e tentaram reduzir. O BCP é um dinheiro que vai para o pessoal mais vulnerável que tem, velho e pessoas com deficiência. É considerado como pobre quem recebe uma renda de 50% do salário mínimo, reduzido para 25%. Daí o Congresso entra para voltar para os 50%. O Tribunal de Contas da União, tal de Bruno Dantas aí... Não deixa. Era 25 e aumentar para 50. O Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou o veto. Minha mulher, que é especialista, aqui era 25 e aumentar para 50. E o Bolsonaro vetou. O Bolsonaro vetou e o Congresso derrubou o veto. E daí o Tribunal de Contas da União assume o poder do Supremo Tribunal Federal para dizer que não pode aumentar o limite do BCP. Nos Estados Unidos, eu acabei de dar uma matéria agora, tentaram cortar, a mesma coisa que o Paulo Guedes faz aqui, o Trump faz lá. Você tem lá um programa de alimentação, de suplementação de alimentação para o pessoal pobre lá. E daí o Trump criou um conjunto de regras que ia excluir 700 mil pessoas desse programa. Daí um juiz federal, uma juíza federal de Washington, deu uma liminar impedindo que isso ocorresse. Então, veja bem, quando você fala em freios e contrapesos, o papel dos demais poderes, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, de impedir esses abusos, a grande questão é que todos eles são completamente insensíveis e irresponsáveis em relação ao que ocorre com o cidadão. O Ministério Público tem um pessoal ótimo lá da área de direitos humanos e tudo, mas a linha do Ministério Público é endossar todos esses absurdos. O Tribunal de Contas da União, veja bem, os abusos da Lava Jato levaram uma reação que vai acabar com o poder do Ministério Público. O Tribunal de Contas da União é a mesma coisa. Com aquele vácuo criado no período Dilma, Zé Eduardo, tudo, esse vácuo, tudo quanto é corporação, falou, eu quero o meu naco de poder aqui. O Tribunal de Contas entrou nisso, Ministério Público, Lava Jato e tudo. E agora vem esse Bruno Dantas e pega uma atribuição do Supremo, se essa medida é constitucional ou não, para vetar esse aumento do BCP. Então, lá na frente, o Tribunal de Contas é um que vai dançar também em relação a isso. Mas, nesse momento, quem é que vai defender o cidadão comum? Quem é que vai defender o cara de periferia que tem que pegar o ônibus? Quem é que vai defender o sujeito que tem contato com o cara de periferia que vem trabalhar na sua casa e que, por conta da insensibilidade desse governo, pegou coronavírus e vai passar para os seus filhos? É aí que entra essa solidariedade e acaba com essa brincadeira de naturalizar. Tudo isso que o Bolsonaro faz e os filhos aí não são meramente extravagâncias, são atentados contra a ordem nacional. Porque você tem um presidente que você não pode confiar nem sequer na declaração de doença dele. Nem na declaração pessoal, né, da família. Pois é.
Evidente que ele está contaminado de alguma maneira, sim, ué. Claro que está, ué. Vai ficar mais de uma semana lá com máscara e tudo. O que aconteceu é que ele solta irresponsavelmente a informação, o filho confirma, aquilo afeta o presidente da maior nação do mundo, que é o Trump, e daí o cara liga e fala, olha, vamos segurar a peteca um pouco aí. Então é complicado. Deixa eu ir para o bate-papo mais uma vez rapidinho aqui, só para prestigiar o nosso público maravilhoso aqui, para curtir as explicações do Nassif. Silvia Maria dizendo parabéns ao Ceará, os governadores do Nordeste poderiam fazer algo em conjunto. O consórcio do Nordeste tem sido um grande, digamos, quase que um governo paralelo já nessa altura do campeonato do Brasil, dada a inércia do governo oficial aí do Planalto. Clarissa, adorei sua preocupação com o pessoal do Sul. Silvia Maria, num diálogo interno. Lena Cardoso aqui, deixo a saudação para todos vocês. Vamos acelerar? Nassif, no seu papo com o Jamil Chad, que foi muito legal, num dado momento você tem ali a necessidade, o risco de essa epidemia do coronavírus, a pandemia global, o risco absolutamente real e já comprovado de fazer com que os líderes tem uma nova onda de xenofobia, enfim, de cortar as fronteiras e proibir voos, que é o que o Trump está fazendo lá, como se isso fosse resolver o problema. E, na verdade, o João Michel dizia ali para você que o fato é que o mundo tem de estar integrado para esse tipo de desafio agora. Como é que você vê os próximos passos lógicos aí? Será que a ficha vai cair daqui a pouco? Pode ser muita gente dizendo que pode ser o que vai tirar o Trump da presidência dos Estados Unidos, o coronavírus, que já influencia também nas primárias americanas e a tensão que causa, enfim, de maneira geral. Você tem um tempo... As redes sociais tornam o tempo político muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. A gente vai ter... Está começando a cair a ficha agora da loucura que é você ter governo terraplanista e incompetente. Está claro hoje. Por exemplo, eu estou aqui em casa em quarentena. As minhas filhas estão por aí. Aí você fala, poxa, elas estão lá fora, tem uma pandemia correndo por aí e eu dependo da eficiência do governo federal. Então, digamos que eu sou uma pessoa que votou no Bolsonaro. Você entregaria sua filha para o Bolsonaro tomar conta? Então, digamos, a volta da ciência como um elemento central passa a ser... E uma outra coisa também... Quando o país está normal, digamos assim, a coisa mais fácil que tem é vender o peixe da competência. Você pega o Dória aqui, o que ele está fazendo aqui de soltar informação, aí, de qualquer coisinha, aí, de comemorar e tudo. Quando você tem um fato concreto, daí não tem como esconder. Por exemplo, você pega hoje um Twitter do Flávio Dino. O que o Flávio Dino fez? Aumentou o número de leitos de UTI para os casos graves. Aumentou, já prevenindo. E soltou um Twitter dizendo que o Ministério da Saúde não mandou nada para lá até agora. E olha que o ministro da Saúde é o melhorzinho de todos eles aí. Então, você chega numa hora da verdade que, num primeiro momento, você pode enrolar com essa história de fechar fronteira, mas você não consegue enrolar para sempre. E à medida que os fatos vão ocorrendo, você vai vendo a incompetência do Paulo Guedes, a incompetência, a irresponsabilidade do Bolsonaro, não é mais a curiosidade. Poxa, minha família, sabe, a minha avó que mora lá, as minhas tias, elas estão com problema de saúde que dependem da atuação de um presidente da República que só fala besteira e não faz nada. Então, eu acho que, num segundo momento, você vai chamar a solidariedade... O duro é saber quando que você tem esse refluxo, né? Mas a solidariedade é essencial por conta disso, né? O coronavírus lá na periferia é aquele coronavírus que vem para o centro, que vem para os jardins. Então, isso obriga uma solidariedade e mostra que o desmonte das políticas de saúde pública aí colocam como ameaça para a humanidade, não é mais apenas para os setores que eram protegidos pelas políticas públicas de saúde. São momentos, olha... E aí seria realmente a oportunidade para a gente recobrar um processo menos agressivo de compartilhamento de informação. É um desafio muito grande. Eu estou estranhando um pouco a demora do Google e do Facebook de colocar em ação algum tipo de força para poder conter a epidemia global, porque eles têm um papel muito importante, né? E há setores ali nessas organizações. Eu não sei muito bem o que você acha. Eu acho que você é um crítico do Facebook e do Google, dessas forças globais de comunicação, né?
mas eu já vejo que pode ter alguma coisa boa ali que eles podem... Não, pode ter sim. Mas você vê o seguinte, tá tudo bem, eu tenho que organizar e trazer as informações mais confiáveis. De onde que vêm essas informações mais confiáveis? Das instituições, da Organização Mundial do Comércio, dos centros médicos. Então, daí você vê como que a relevância das instituições que foram alvo aí dos ataques mais desmoralizadores do Trump e do filhote dele aqui do Brasil. É a Fiocruz que faz esse trabalho. Outro dia... Tudo que ele atacou é o que precisa para você superar uma crise desse tamanho. Pois é. Então, digamos, isso aí, mesmo com todo esse pandemônio, esse pandemônio de informação, vai chegar no cidadão comum. Falou, pô, sabe aquele cientista aquele analfabeto lá do filho do Bolsonaro ficava atacando porque não tinha... É dele que eu preciso, é do conhecimento dele que eu preciso, não é? Não são eu tenho medo de ver esses eleitores do Bolsonaro saindo na rua com a faixa assim, somos todos coronavírus, e não sei o que eles ficaram fazendo aí porque eles são surpreendentes até nisso. Nassif, querido, eu queria pedir licença para você. O pessoal aqui, você é um chorão, né? A gente sabe disso, né? Você é um chorão. Eu tenho aqui uns vídeos de você tocando bandolim. Eu acho que eu vou colocar aqui. Posso pôr? Pode pôr. Eu estava procurando no YouTube e você participou de um programa ensaio com o Fernando Faro, né? Lá atrás, meus... Lá atrás, né? Vocês vão ver o Nassif. Fala, Nassif, o que foi? Lá nos meus 19 anos, eu era secundarista ainda e eu ganhei uns festivais e vim aqui para participar de um festival que o Faro fez na Tupi, que era a Feira Permanente da Música Popular Brasileira. E fui para a final com o Paulinho da Viola, Jorge Ben e Sueli Costa. Gente, eu não sabia disso. Eu e meu grupinho lá do secundário. E daí tinha o Paulo Cotrim, que na ocasião era o crítico da Veja, o mais reputado. Ele falou, quando você vier para São Paulo, você vai fazer carreira como músico. Tempos depois, eu era jornalista e ele era crítico de culinária. Eu falei... Olha só a história do Nassif. Deixa eu colocar aqui para vocês um trechinho do Nassif tocando... Só um trechinho, só para o pessoal saber. Tá vendo o talento dele? Faz tempo, você tava novinho, elegante, com a gravata. É uma valsa feia do Jacó do Bandolim. É uma valsa feia do Jacó? É uma feia, a valsa mais linda que se fez no Brasil. Aí, é a mais linda. Nassif, é sempre... Enfim, a gente admira demais o seu trabalho. Você dá uma credibilidade para essa dimensão aí do jornalismo alternativo, que sofre também com muitas fake news, com muitas coisas por aí. E eu queria aqui agradecer imensamente a sua presença. Você sabe que meu pai era chorão também, meu pai era bandolinista. Eu até peguei o bandolim dele aqui, ó, para te mostrar, ó. Olha só, que marca que é essa? Esse aqui é um bandolim, eu nem sei que marca que é. Rapaz, sabe que esse bandolim que eu toquei, ele foi roubado, rapaz. Foi o ano passado. Sério? No porta-mala do carro. Aí foi uma perda, viu? Que coisa, né? Mas eu fui para o choro, para o bandolim, porque, como compositor, exige muito tempo. E o jornalismo exige... Então, eu troquei o jornalismo pela composição e fiquei no choro. Mas você toca toda semana. Inclusive, eu vi que você adiou o choro de domingo por causa, enfim, dessa situação que a gente está vivendo. Nós vamos tentar ainda fazer um sarau virtual, mas não sei se vai dar certo, não. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Nassif, eu quero agradecer muito aqui o público que acompanhou esse papo com o Luiz Nassif. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você. Vamos, enfim, estamos em contato aí, vamos ver tudo que vai acontecer, os próximos passos. Como você disse, está muito acelerado o noticiário. Nesse meio tempo que a gente ficou conversando aqui, já aconteceu um monte de coisa que a gente nem sabe mais. Quando a gente voltar, vai estar tudo diferente. Abraço. Enterraram o Bebiano já nesse período. Oi? Nesse prazo já enterraram o Bebiano sem fazer. Já enterraram, já tudo. Tá bom? Abraço, viu? Outro, então. Até mais.